Olá galera, eu sou Humberto Azariti e nessa videoaula nós vamos encerrar a nossa sequência de aulas de análise combinatória. Hoje nós vamos fazer uma videoaula sobre combinação simples. Eu vou resolver 5 exercícios de combinação simples, de diversos tipos, procurando ver aqueles exercícios mais comuns de aparecerem em provas e concursos. Inclusive, nós vamos ver um exercício que é uma questão de geometria em que a gente vai resolver usando combinação simples. Tá legal? Se não se inscreveram no canal, inscrevam-se para poder acompanhar os próximos vídeos que forem postados. Tá legal? Então acompanha comigo a questão número 1. Vinícius comprou um pacote de viagens para visitar a cidade de Fortaleza, no Ceará. Esse pacote incluía a escolha de 2 passeios, dentre os 9 oferecidos pela empresa de turismo. De quantos modos distintos Vinícius pode fazer a escolha por esses passeios? Letra A, 18, letra B, 32, letra C, 36, letra D, 72, letra E, 500. Bem, primeiramente, o que é a combinação simples? Como é que eu sei que um exercício é de combinação simples? Vamos fazer um paralelo com o conteúdo de arranjo simples. No arranjo simples, você tinha N objetos para escolher P objetos, de tal sorte que a ordem em que é feita a escolha é relevante e é contado, faz diferença na resposta final. Na combinação simples, a ideia é parecida. Você tem N objetos para escolher P objetos, de tal sorte que a ordem em que esses objetos são escolhidos não é relevante. Aí está a diferença. A ordem em que esses objetos são escolhidos não é relevante. Por isso que na fórmula de combinação simples, ela é muito parecida com a fórmula de arranjo simples. Só tem a diferença no denominador. Tá legal? Então, nessa primeira questão, a ordem com que ele vai fazer esses passeios não é relevante. Os pacotes, escolher 2 passeios, vai para um lugar e depois para o outro, inverte, isso não muda. Então é um problema clássico de combinação simples, em que a gente vai aplicar diretamente a fórmula. É importante lembrar como é que é a fórmula de combinação simples. N, P, N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial, tá? Isso daqui, às vezes, aparece assim, ó. N, vírgula P, ou, entre parênteses. Tá legal? Mas é a mesma coisa. Eu costumo utilizar esse daqui. N é o que eu tenho, P é o que eu quero. Repare que na fórmula de arranjo a gente não tem esse P fatorial. Por quê? Por que tem esse P fatorial na combinação? Para abater o que você contou a mais, o que está repetido. Como na combinação a ordem não importa, você tem que abater o que você contou a mais. É essa a diferença. Então vamos lá. No caso aí do problema número 1, nós temos 9 possibilidades para escolher 2. Tá? Porque são 9 pacotes. Escolher 2. Então vai ficar 9 fatorial sobre 2 fatorial, e aqui a gente diminui, n menos p. 9 menos 2 fatorial. Então aqui vai ficar 9 fatorial dividido por 2 fatorial e 7 fatorial. Aí agora aquela simplificação que a gente vem fazendo. Eu vou diminuir o 9 fatorial até chegar no 7 fatorial. Então vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 2 fatorial e 7 fatorial. E aí aqui a gente simplifica, 7 fatorial com esse 7. A gente pode simplificar um 8 com 2 fatorial, porque 2 fatorial é 2. Então vai ficar 4 aqui em cima. Então, a gente vai ficar com 9 vezes 4, que aí dá 36, que é o gabarito. No caso aí, letra C. C de casa. Uma questão só para a gente aplicar diretamente a fórmula. Tá legal?
Vamos então para a questão número 2. Acompanha aí. 13 competidores disputam uma etapa de um campeonato de xadrez em que cada competidor joga uma vez com todos os outros. Quantos jogos serão realizados nessa etapa desse campeonato? Letra A, 26, letra B, 65, letra C, 78, letra D, 130, letra E, 169. Vamos lá então. Essa questão você pode pensar, mas essa questão é de arranjo. Tinha uma questão na aula de arranjo em que resolvemos usando a fórmula de arranjo, que era do Campeonato Brasileiro, de turno e retorno da Série A do Brasileirão. A gente tem que tomar cuidado, tá? Porque naquela questão, falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A de futebol, ele é disputado em turno e retorno. Então, a inversão do mando de campo, ela é relevante, já que tem jogo de ida e volta. O meu time joga com o seu, na sua casa, né, no seu estádio, e o seu time joga com o meu no meu estádio. Então, a inversão do mando, ela é contada, já que o campeonato é com turno e retorno. Nesse torneio de xadrez, cada competidor joga com o outro uma única vez. Então, eu jogar com você e você jogar comigo é uma coisa só. Não são duas partidas. Então, esse problema, ele é um problema de combinação, porque a ordem não é relevante, diferentemente daquele problema do Campeonato Brasileiro, tá? Então, a gente tem 13 competidores se enfrentando, né, um contra o outro, para selecionar dois. Então, a gente tem 13 fatorial sobre 2 fatorial, 13 menos 2 fatorial. Okay? Então, vai ficar 13 fatorial sobre 2 fatorial e 11 fatorial. A gente diminui o 13 até chegar ao 11 fatorial para poder cancelar embaixo. 11 fatorial, e aqui a gente cancela. Ok? O 12 a gente pode simplificar com 2 fatorial, fica 6. E aí o que sobrou? 13 vezes 6, 6 vezes 3, 18, vai. 78 partidas, tá? É o gabarito, no caso, letra C de casa. Tá legal? Então toma muito cuidado com essas questões que envolvam partidas, de que esporte seja, xadrez, futebol, basquete, se os adversários se enfrentam mais de uma vez. Se eles se enfrentarem mais de uma vez, com turno e retorno, arranjo simples. Ou você pode resolver com PFC, como eu já mostrei nessa aula. Se fosse se enfrentarem uma vez, como nesse caso, aí é um problema de combinação simples. Tá legal? Acompanha comigo então a questão 3 agora. O parquinho de uma colônia de férias possui 3 brinquedos: um escorregador, uma gangorra e uma piscina de bolinhas. A recreadora dessa colônia de férias acomodará 8 crianças nesses 3 brinquedos. Quantas possibilidades de acomodação existem para essas 8 crianças? De forma que no escorregador brinquem 2 crianças e na gangorra e na piscina de bolinha brinquem 3 crianças. Letra A, 40.320, letra B, 6.720, letra C, 1.120, letra D, 560, letra E, 49. Vamos lá. A questão 3 é uma questão que aparece com frequência, seja no livro didático, seja na apostila, seja no concurso, ou qualquer prova que você tem que fazer. Por quê? Você tem N objetos para escolher P objetos, só que você não faz esse P objeto uma única vez. Você tem que escolher mais de uma vez. Então, esse problema das crianças aí nos brinquedos é um problema que a gente vai ter que usar a combinação 3 vezes na mesma questão. A gente vai ter que fazer toda a distribuição dessas crianças usando combinação. Se você entender esse problema, qualquer problema que tenha essa característica, você vai conseguir fazer com tranquilidade. Eu procuro pegar 4, 5 exercícios, mas eu pego exercícios selecionados a dedo. Eu pego um exercício de cada tipo para que possa abranger o máximo possível de questões do assunto que está sendo estudado. Tá? Então, vamos lá. Então, você tem 8 crianças, 2 ficam no escorregador. Então, você
A ordem não importa, a escolha que as crianças vão. Quem vai ser selecionado primeiro para o escorregador e segundo, isso não importa. Então você tem combinação de 8 crianças para escolher 2. E, falei conectivo eu multiplico. Quando eu falo ou, eu somo. Tá legal? Então, ó. Só que agora, para escolher na gangorra, não vai ser combinação de 8 para selecionar 3. Por quê? 2 crianças já foram selecionadas por escorregador. Então agora existem 6 crianças para escolher 3 para ficar na gangorra. E 3 sobraram 3 crianças agora, porque tinham 6. 3 foram escolhidas para a gangorra, então para a piscina de bolinha, 3 crianças para 3. Tá? A gente pode ganhar tempo nessa última combinação. Por quê? Eu já sei que ela vai dar 1. Sempre que você tiver uma combinação em que o N, o P, seja igual ao N, sempre essa combinação vai dar 1. Tá legal? É uma das propriedades, consequências imediatas da combinação, porque aí você ganha tempo. Imagina uma prova longa com várias questões. Então, o que você puder fazer para ganhar tempo é melhor para você, tá? Então, essa combinação eu já sei que vai dar 1. Quando você tiver a combinação de 4 para 4, 5 para 5, sempre vai dar 1. Então, eu vou me ater às outras duas. Então, vamos lá. Combinação de 8 para 2, então, usando a fórmula 8 fatorial, 2 fatorial. Aqui eu já vou botar direto, tá? 8 menos 2, já vou botar 6 fatorial direto. Aqui, 6 fatorial. 3 fatorial, diminuindo 6 menos 3, 3 fatorial. E aqui vezes 1. Aquela estratégia de diminuir aqui em cima, vou diminuir até 6 fatorial para poder cancelar com o denominador. A outra eu vou diminuir até o 3 fatorial. Ok? 3 fatorial, 3 fatorial. E aqui eu vou botar 1 só para você saber que veio daquele ali, tá? Agora vamos aqui fazer aqueles cancelamentos que salvam vidas. 6 com 6 fatorial, 8 eu posso simplificar com 2 fatorial, que fica 4. Cancelo, cancelo. O 6 eu já posso cancelar direto com 3 fatorial, porque 3 fatorial é 6. Então o que sobrou aqui? Sobrou 4 vezes 7, vezes 5 vezes 4, vezes 1. Então, ficou 28 vezes 20 vezes 1. Tá? Fazendo essa conta, 560 possibilidades. Ok? Gabarito é de múltiplo chute. Letra D. Letra D de dado. Tá legal? Então, esse tipo de questão aparece com uma certa frequência. Tá legal? Vamos agora para a questão 4, a questão que fala das peças do dominó. Acompanha aí. Cada pedra de dominó é constituída de 2 números. As peças são simétricas, de sorte que o par de números não é ordenado. Quantas peças podem ser formadas se usarmos os números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Bem, a questão das peças do dominó. Quantas peças tem um dominó? Quem joga há muito tempo já sabe de cabeça, mas se tivesse uma questão desse tipo, eu já vi em alguns materiais didáticos como é que a gente calcularia, se tivesse que apresentar a resolução. Usando combinação simples, a gente consegue descobrir. Tá legal? Dominó, cada peça tem 2 faces, com números. Tem a peça que tem, por exemplo, uma face 1, a outra 2. Tem peças iguais também, 6 com 6, 5 com 5. Tá? E aí a ordem das peças, não importa, a peça 1 e 2 é a mesma peça 2 e 1. Então a ordem aí não é relevante, então é um problema de combinação simples. Tá? Detalhe, vai de 0 a 6. Tá? Então tem 7 números para serem escolhidos. Quantos números são escolhidos? 2, porque cada peça tem 2 faces. Então, combinação de 7 para escolher 2. Então, 7 fatorial
sobre 2 fatorial. Já vou colocar aqui a subtração direta, tá? 7 menos 2, 5. Diminuindo o 7 fatorial até o 5 fatorial. A gente pode aqui, ó, não só cancelar o 5 fatorial, mas posso cancelar o 6 com 2 fatorial, que aí vai ficar 3. E aí sobrou 7 vezes 3. E aí deu 21 peças. Para quem joga dominó, já jogou alguma vez na vida, deve ter falado, não, peraí, essa questão está errada. O dominó ele tem 28 peças. E aí está dando 21. Você está certo. Tá? Na realidade, ela não está errada, ela está incompleta. Por quê? E aí eu aproveito essa questão para explicar uma característica da combinação simples. Quando você fez a combinação de 7 para 2, ele contou somente esses dois objetos que são diferentes entre si. Então ele só contou as peças que são diferentes. Essa é uma característica da combinação. Os elementos aqui são distintos. Por isso que deu 21. Por quê? Existem 21 peças com faces diferentes. Mas ele não contou o quê? As peças que são iguais. 1 com 1, 2 com 2, 0 com 0. Então, ao final, você tem que somar 21 mais as 7 peças que são iguais, que se refere a cada número, do 0 ao 6. E aí, agora sim, a gente encontra a resposta completa dessa questão aí das peças de um dominó. Tá legal? Então, numa questão desse tipo, a do dominó ela é mais clássica, mas questão desse tipo, que você perceba que nessa escolha possam ter objetos iguais, você ao final tem que somar esses objetos que são iguais, porque na combinação ele considera os objetos distintos, tá legal? Então 28 peças tem o jogo do dominó, que eu particularmente gosto muito. Mas então agora vamos finalizar essa nossa lista com a questão 5, que é aquela que eu falei que envolve geometria com análise combinatória. Acompanhe a leitura aí. Sobre uma circunferência foram marcados 5 pontos. Observe. Quantos segmentos de reta distintos podem ser traçados com extremidades em 2 desses pontos? Letra A, 60, letra B, 20, letra C, 10, letra D, 5, letra E, 3. Então vamos lá. Então tem uma circunferência aí e 5 pontos estão marcados sobre ela. E aí quer saber quantos segmentos de reta podem ser traçados com as extremidades nesses 2 pontos. Na realidade, a gente vai traçar cordas. Então, entenda comigo o seguinte: se eu fizer P com S, PS, não é a mesma coisa que SP? Não é a mesma corda? Não é o mesmo segmento? Sim. Se eu fizer PT, TP, também não é a mesma coisa? A ordem não é relevante? Eu não tenho 5 pontos e cada segmento de reta eu ligo 2? Então, e a ordem não importa? Então eu posso resolver esse exercício usando combinação simples, em que eu tenho 5 pontos para escolher 2. E repara que na pergunta está segmentos de retas distintos, né? Porque é justamente o que a combinação me dá, como a gente viu na questão do dominó. Segmentos de reta distintos. Então a gente pode descobrir fazendo combinação. Eu tenho 5 pontos para escolher 2. Tá? Já que a ordem aqui não é relevante. Então eu tenho 5 fatorial, 2 fatorial, porque cada segmento de reta é composto de 2 pontos. 3 fatorial, que é 5 menos 2. Diminuo aqui o 5 fatorial até o 3 fatorial, 2 fatorial e 3 fatorial. Cancelo aqui 3 fatorial e 3 fatorial. Posso simplificar o 4 com 2 fatorial. Ficou 5 vezes 2, ou seja, 10 segmentos de reta, e o gabarito é letra C. C de casa. Então tá aí uma aplicação de uma questão de geometria plana ou exames combinatórios. Na verdade, há muitas formas de geometria, algumas formas de
geometria que podem ser deduzidas por análise combinatória. Isso aqui é uma delas. Tá legal, galera? Então, finalizamos não só essa nossa lista de combinação simples, mas essa sequência de análise combinatória. A ideia aqui era te instrumentalizar para que você possa, a partir de agora, estar mais amadurecido para fazer os exercícios de combinatória. Tanto que eu não me preocupei em fazer questão de concurso aí conhecido, justamente para deixar que você faça isso. Trouxe questões diversas, me preocupando no que essa questão podia enriquecer no seu aprendizado. A partir de agora é importante você continuar os estudos de combinatória, fazer muitos exercícios, começando dos mais fáceis, e à medida que você for se sentindo mais seguro, aí você vai avançando. Tá legal, galera? Virão outras aulas, com certeza. Tá legal, galera? Obrigado. Se gostaram, dá um like aí para ajudar no meu canal. Muito obrigado aí pela participação. Forte abraço.